Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Essa semana Deus falou muito ao meu coração com esse texto bíblico. E eu quero que você leia, ouça e se concentre um pouquinho. É um versículo da palavra conhecido de muitos de nós, mas que tem um poder forte por meio do Santo Espírito e fala ao coração do ouvinte, do servo do Senhor. Então, Jeremias capítulo 29. E no versículo 1, diz assim: Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. E parte do conteúdo dessa carta está aqui no versículo 11. Depois vamos ler outros versículos. E diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, mais uma vez, o que Deus está dizendo aqui? Por meio do profeta Jeremias. E atendeu aqueles irmãos prisioneiros na Babilônia e também alcança os nossos corações nos dias de hoje, em todo o tempo. A palavra de Deus diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria, e eu o ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde tirei e o levei como prisioneiro. Eu, o Senhor, estou falando. Vamos ler o verso 11? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não é lindo esse versículo? É muito bonito. Para entendermos um pouco esse versículo, precisamos compreender um pouquinho o contexto em que o profeta escreveu, a partir do verso 1. No ano de 1605 a.C., a Babilônia invadiu Jerusalém, conquistou a cidade, e ali se dava início ao cativeiro, que foi por 70 anos. E na entrada da Babilônia a Jerusalém, conquistaram a cidade e levaram alguns prisioneiros. Era prática do Império Babilônico, mas deixaram outros na cidade, até liderando a cidade, mas agora com o comando geral da Babilônia. A cidade, as pessoas que ficaram, uma parte foram levadas e outras permaneceram.
E ali eles tinham que trabalhar muito e mandar recursos para Nabucodonosor e sobreviverem por ali. Mas 10 anos depois, do ano de 605, 10 anos depois, o rei Joaquim se rebelou, os que ficaram na Babilônia se rebelaram contra Nabucodonosor. Não mandaram mais os recursos, os impostos, e aí então isso chegou ao conhecimento de Nabucodonosor, que voltou na Babilônia, e voltou em Jerusalém, e agora dessa vez ele leva uma multidão, e entre esses ali estavam nobres, ricos, os intelectuais, todos os que eram fortes. E Jerusalém então fica numa situação pior e bem decadente. E o percurso era mais ou menos de 1.100 quilômetros. E nesse percurso alguns morriam, e aqueles que estavam indo pela segunda vez que Nabucodonosor tomou Jerusalém, invadiu lá e levou os rebeldes que não queriam seguir as normas, as orientações do rei Nabucodonosor, muitos não voltariam mais para Jerusalém, além de deixarem ali alguns familiares que nunca mais iam se ver. Os que eram ricos, que tinham riquezas, perderam tudo. Os que eram inteligentes estavam à mercê. Então sai só com uma roupa, o que eles levavam era aquilo que davam conta de levar nas mãos. Uma bolsa pequena, nesse período aí, nesse percurso de 1.100 quilômetros. E é exatamente nesse contexto que Deus fala para o profeta e escreveu uma carta de profecia para aqueles que eram prisioneiros e aqueles que estavam indo pela segunda vez. E o propósito dessa carta era proporcionar de Deus para o coração deles esperança. E aí então surge esse versículo 11 que o próprio profeta, inspirado por Deus, então escreveu na carta. Eles estavam nas cinzas, estavam derrotados, estavam vivendo uma vida pessimista, sem perspectiva, no domínio de Nabucodonosor, com saudade do seu país, da sua cidade, dos seus familiares. Ali estavam perecendo, sem esperança, nas cinzas, caídos, sem nada. Então Deus levanta o profeta e escreve essa carta para reanimar, para proporcionar àqueles cativos, prisioneiros de Nabucodonosor, uma esperança. E olha só o que diz esse texto: eu conheço os planos, eu tenho algo para vocês no futuro, eu conheço o que é bom para vocês. E olha só o que diz o versículo 4: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Então, nessa carta, olha só: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. E vocês devem aumentar o número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiro. Ore a mim, pedindo em favor dela, pois se estiver bem, vocês também estarão.
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou avisando, para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês. Então essa carta, ela foi cheia de riquezas. Riquezas, o profeta profetizou que no futuro dias melhores viriam e que eles também não eram para ficarem prostrados ali como prisioneiros, mas eles deveriam trabalhar, se movimentar, plantar, se casarem, que os filhos se casassem, colocarem a vida em movimento. Então essa carta tem esse objetivo de encorajar, de animar aqueles irmãos, aqueles prisioneiros israelitas que estavam na Babilônia. E o que eu fiquei pensando? Essa semana eu ouvi um pastor pregando na Rádio Transmundial, e ele falando que nós estamos vivendo num país de incertezas. Nós não temos certeza de nada. Você tem um emprego, pode correr o risco de chegar lá amanhã e perder seu emprego. Você tem uma aposentadoria. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer, não, eu quero me aposentar logo porque o governo está mexendo, pode ser que corte de uma vez. E aqueles que ainda não têm o tempo de contribuição, quando se aposentarem, vão receber 60% só de um salário mínimo. Muitas complicações. A grande verdade é que vivemos num país que nós não temos muita certeza de nada. E muitas vezes, diante disso, entra no nosso coração um pouco de desesperança. Às vezes um pouco de desespero. Mas nesse texto nós podemos entender nessa noite que há um plano de Deus de esperança para todos nós, para os discípulos de Jesus. O plano de Deus dá um futuro de esperança. E se eu tiver fé para crer, se eu tiver uma atitude e pela fé ter uma visão de um futuro que é plano de Deus, isso vai proporcionar no meu coração descanso. Então, se pela fé eu creio num plano que há Deus para mim, para todos nós, no futuro, então isso vai me proporcionar descanso no meu coração. Essa semana eu estava assistindo um jornal, eu não sei se foi no Rio ou em São Paulo, 4 desembargadores, magistrados, desembargadores, foram presos pela Polícia Federal e um deles desviou 3.600.000. Então você percebe como que podemos ter esperança olhando, qual a perspectiva que temos olhando para o nosso Brasil. Mas se olharmos para Deus e se pela fé cremos que há um futuro, e muitas vezes, às vezes não é o futuro após a morte, mas o futuro aqui mesmo em vida, e isso vai proporcionar descanso ao nosso coração. Se imaginarmos que fomos lançados a este mundo, abandonado à própria sorte, Deus deixou ir e foi-se embora, somos os mais miseráveis dos homens. Mas, mais uma vez eu digo, se crermos pela fé que há um plano de Deus para você, para as famílias, para o discípulo de Jesus,
então há descanso nas nossas almas. Só Deus nos faz sair do poço profundo. Só Deus pode nos colocar em lugar seguro, só e no centro da sua vontade. Quando eu estava na cidade de Itaporanga, lá tem um rapaz, Leonardo. Leonardo foi no fundo do poço. Ele morava na chácara com o pai, casado, pai de 2 filhos e a sua esposa, tão jovens. E certa noite os marginais foram na chácara e aí aprisionaram todos os que estavam ali, prenderam dentro do banheiro as crianças, a esposa dele, ele, Monjovino, Manzumira, e eles estavam presos e alguém ficou ali vigiando, mesmo eles no banheiro, e outros já estavam na chácara catando as coisas. Levaram dinheiro, levaram motores, levaram carros, e o Leonardo tinha uma saveiro dessa quadrada que era a sua ferramenta de trabalho. A única ferramenta que ele tinha para trabalhar. Ele tinha uma pamonharia na cidade de Itaporanga. A chácara ficava mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade. E com esse carro, ele ia nas roças, comprava milho, levava para a pamonharia, a esposa fazia pamonha, ele vendia milho, e assim era a sobrevivência dele. Levaram tudo isso. Encontrei o Leonardo uma vez chorando, desesperado. A esposa angustiada, foi humilhada, houve até uma ameaça de abuso sexual, mas não aconteceu. Humilhada de todas as formas. E ele procurou o carro, muitos dias não encontrou. E ficou deprimido. Hoje, se você for na cidade de Itaporanga, você vai encontrar 2 supermercados. Supermercado Canaã, um dos maiores da cidade. Não é o maior, mas está entre os maiores. Aquele que um dia foi ao pó, às cinzas, humilhado, ele não esperava naqueles dias que havia um plano para o futuro melhor, para uma vida melhor, prosperidade, riquezas, bênçãos de Deus. E é exatamente isso que Deus está falando por meio do profeta. E é exatamente isso que Deus está falando para o seu coração e para o meu. Vivendo num país de incertezas e muitas vezes sem perspectivas. Mas Ele está dizendo, só eu conheço e tenho um plano de esperança, de futuro melhor para você. Amém? Em Gênesis capítulo 1, verso 2, nós encontramos o que diz a palavra de Deus. Ele bem conhecido no seu povo. E olha só o que diz aqui, nesta tradução. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. E lendo esse texto, e lembrando dessa carta que o profeta mandou para os prisioneiros que estavam se sentindo nas cinzas, Deus é especialista em restaurar, em reconstruir, em trazer um novo futuro, uma nova esperança. Aqui nós encontramos nesse texto que diante da escuridão, das trevas, do que havia ali, não havia nada. Deus disse, haja luz, e haja lua, e haja estrela. Esse é o nosso Deus.
Então, o que eu quero dizer nessa noite, diante dessas incertezas que nós estamos vivendo, podemos ir lá nas cinzas, até mesmo um quadro depressivo. Muitas pessoas, ontem estavam ouvindo um jornal da cidade de Goiânia, o número de pessoas que estão com insônia é assustador. Mas o que Deus está dizendo? Só eu conheço, eu sei do futuro brilhante, de esperança, de vida para vocês. Deus é especialista de trazer do caos, fazer do caos uma beleza, construir vida. A palavra de Deus nessa profecia é: só Deus tem um plano, só Deus tem um futuro, só Deus tem uma esperança. E nós não estamos à mercê. Deus não nos criou e deixou ir e abandonou, não. Ele está no controle de todas as coisas. Esses dias são uma historinha. Dona Natalina tem 89 anos. É a sogra, é a avó da minha nora, esposa do Neemias. Dona Natalina foi para Goiânia e foi contaminada pelo Covid. 89 anos e diabética. Foi confirmado em exame. Deu positivo. Dona Natalina, senhora Natalina, não sentiu nem dor de cabeça. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que os homens não conseguem explicar. Por outro lado, nós temos jovens que estão perecendo, morrendo, sem nenhum problema evidente de saúde. Não tem diabetes, não tem hipertensão, estão morrendo. Por outro lado, nós temos uma senhora como essa e muitos outros casos. Pessoas aí passam pela doença, resistem, e aí fica um enigma. Por que isso? De uma certa forma, fica bem clara a mensagem: Deus é que está no controle de todas as coisas. E esse Deus que está no controle de todas as coisas é o Deus que cuida de nós, que nos fortalece, que tem esse plano maravilhoso. Mas aqui nós temos uma outra lição. Tendo em vista que Ele tem um plano num futuro melhor, nós precisamos de entender o que diz o versículo 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Tendo em vista que eu tenho um plano, eu tenho um projeto, o seu projeto A, B, C falhou, mas conta com o meu. Mas agora tem algo que vocês precisam fazer. O que diz nesse texto? Vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão. O que ele está dizendo aqui? Há um plano, há um futuro, há uma esperança. Mas agora eu preciso também buscar essa por meio da oração. Pela fé eu tenho a visão do futuro, de uma esperança, algo prometido por Deus. Mas pela fé também eu tenho que buscar por meio da oração, buscar de todo o coração, buscar intensamente. Entenderam, queridos? Eu estava lendo agora, esses dias, no curso de Sociologia, o pastor Pascoal Piranginho falou, em uma das viagens que ele fez à Coreia do Sul, que ele foi na igreja e após guerra, em 1950, a Coreia do Sul estava em decadência total. Muita fome,
o país destruído, todos estavam sem esperança, sem perspectiva, e umas mulheres se reuniram e combinaram de 4 horas da manhã, todos os dias, orarem em favor da Coreia do Sul, do país, e orarem para que Deus restaurasse, renovasse, trouxesse vida, coragem, renovo àquela nação. E o pastor Pascal Pirangini falou com uma dessas irmãs. Esse movimento de oração de 4 horas da manhã levantou a nação Coreia do Sul. A maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. E até hoje, desde 1950, pós-guerra, esse horário de 4 horas da manhã, todos os templos evangélicos de igrejas são abertos nesse horário. E tudo começou com um grupo de mulheres em oração em favor do seu país. Nós temos aqui uma promessa de Deus. Há um plano, há um futuro, há uma esperança. Mas precisamos também de nos empenhar em buscarmos em oração. E ele diz aqui: se me procurar, vão me achar. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e eu os levarei de volta à pátria. Então, queridos, uma outra lição olhando para esse texto. Precisamos orar. E para encerrar, aqui no versículo 4, diante da situação que os israelitas estavam vivendo na Babilônia, prisioneiro nas cinzas, Deus manda um recado. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 4. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros para a Babilônia: coragem! Vocês devem construir casas, vocês devem se casarem, os filhos de vocês também se casarem, vocês devem plantarem, vocês devem comer os frutos das árvores, e vocês devem também orar pela cidade para que haja paz, e se houver paz na cidade, vocês também experimentarão paz. Então o que ele está dizendo? Não cruze os braços, coragem! E eu estava lendo um pouco a história de Israel, num comentário. Eles eram mais da agricultura, eles eram pastores, cultivavam gado. E após essa profecia, eles começaram a se envolverem com o comércio, se tornaram artesãos, se profissionalizaram em muitas coisas da cultura da Babilônia e cresceram. E depois, quando voltam, muitos voltaram ricos, outros pobres e outros ricos, mas ampliaram o conceito de conhecimento. Saíram como prisioneiros, perderam tudo, mas aí Deus, vocês devem ter coragem para viver. E o que podemos tirar para a nossa vida hoje, diante do que nós estamos vivendo? Coragem. Qualquer reunião de 2 ou 3, esses dias eu falei com a Marinei, você se encosta em alguém e já vai falando em morte, porque é o que roda aí. Morreu do corona, morreu 4, morreu 5, morreu, fulano está contaminado. Não, calma, vamos mudar o vocabulário, vamos começar a olhar por outro ângulo, vamos começar a plantar, vamos começar a desenvolver outras ideias. Estamos vivendo nessa realidade, é real? É. Mas exatamente foi isso que a profecia de Jeremias
fez com que aqueles irmãos prisioneiros, olha, saiam das cinzas. Vocês estão aí, mas tudo bem. Orem pela cidade de vocês. Plantem, se casem, vivam. E assim, quando você vê a história, muitos deles cresceram bastante. Eu estava lendo esses dias a história de uma moça que não conheceu pai nem mãe e foi para uma casa que cuida de crianças e cresceu lá. Com 18 anos ela teve que deixar o lar. E aí arrumou um emprego. E meia desorientada, o primeiro emprego, sem ninguém. Lá, naquele serviço, uma senhora convidou essa moça para que fosse morar com ela. Adotou ela. E a moça, então, prontamente foi morar com aquela senhora, amiga de trabalho. Passando uns dias, a moça arrumou um namorado. E aí engravidou. E aí aparece grávida. E aquela senhora que tinha convidado e tinha adotado ela de coração para morasse na sua casa, disse: agora eu não sei o que fazer mais com você. Eu não sei se eu quero você e essa criança que está aqui. E a moça, então, a jovem, começa a entrar em angústia e começa a pensar em uma forma de se livrar do filho. E por outro lado, a mãe do coração também angustiada. Mas nesse período a criança nasceu. E depois, toda vez que a criança fazia 1 ano, eles mandavam uma carta para uma igreja onde um pastor que era amigo dessa senhora, dizendo assim: bênção de Deus, bênção de Deus. O nascimento daquela criança, que inicialmente a gestação, tudo como aconteceu, trouxe tristeza, pânico, desespero, angústia. Após o nascimento, tornou-se bênção para aquela família, para aquela senhora. Então, queridos, diante do que nós estamos vivendo, os problemas aí, não pare, plante árvore, colha os frutos, ore por sua cidade para que tenha paz. Se a cidade tiver paz, você vai ter paz. Jovens, casem-se, e que os filhos dos filhos também se casem. A vida não para. E em vez de estarmos falando só de morte e tragédia, leia um livro, plante uma árvore, faça alguma coisa bem relevante. Amém? Essa profecia de Jeremias, ela foi com o objetivo de encorajar aqueles prisioneiros. Depois eles voltaram. Depois a nação de Israel se organizou como nação. E assim também, queridos, a pandemia vai passar. E nós vamos, eu fui esses dias ali, e uma senhora disse para mim: seu Zemar, será que nós vamos escapar da pandemia? Eu digo: eu vou. Eu vou escapar sim, e a senhora também vai. Então pense assim, há um plano. Deus disse: só eu conheço o plano que há no futuro. E não é lá na eternidade, não é após a morte, é aqui ainda. Amém? Vamos orar? Pedir ao irmão Ronaldo que ore, que a palavra de Deus possa encontrar cada coração um lugarzinho especial de renovo.